slides só de força aqui no movimento circular, só para eu poder ver se tem alguns exemplos lá que eu possa usar com vocês. Coloquem a data de hoje no caderno de física. Nós continuamos ainda a parte de leis de Newton, tá? Só que nós estamos agora em forças no movimento circular. Deixa eu ver se eu tenho alguns slides aqui que eu posso usar com vocês. Eu acho que eu deixei a aula gravada no e-book já, a aula do ano passado. Então, vamos lá. Vou começar pela minha luzinha mesmo. Depois eu volto para os slides. Tá? Vou compartilhar minha luzinha com vocês. E vamos relembrar algumas coisas, porque movimento circular, eu não cheguei a dar a aula aqui no Meeting para vocês, mas eu passei umas aulas gravadas com a intenção que vocês assistissem e que também vocês fizessem a lista de exercícios, tá? Então, deixa eu abrir aqui a minha luzinha. Hoje eu já tive problema sério com o Meeting, com a lousa que não quer abrir. Hoje a coisa já está meio problemática aqui para mim. Deixa eu pegar o diário também de vocês, para fazer a chamada daqui a pouquinho. Nossa, hoje está lento o sistema da luz aqui. Se não abrir, aí eu vou para o PowerPoint mesmo e escrevo usando o PowerPoint. Vou tentar reiniciar essa luzinha para ver se vai mais rápido. Só um segundinho. A lista de atrito é para essa semana, não é? Dia 29, eu acho. Confirmem para mim isso, né? Acho que é dia 29, a lista. Ei, minha luzinha não vai querer abrir. A lista, eu acho que é para 3 de maio, professora. Comecinho da semana que vem. Eu acho que eu dei o sábado e o domingo a mais aí para vocês se dedicarem à lista. Só isso. Tadinho de vocês. A lista também acho que tá grande de atrito, né? É o normal das minhas listas, gente. Vocês vão acostumando, tá? Só lembrando um pouquinho as aulas de movimento circular que eu passei gravada para vocês. Eu preciso de alguns conceitos daquela aula, tá? Então, naquela aula de movimento circular, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um objeto que saía de uma determinada posição inicial, que nós chamávamos de posição angular inicial, e ele se deslocava aqui pelo perímetro de uma circunferência para uma nova posição angular, e essas posições angulares nós chamamos de φ. E aí nós tínhamos, portanto, uma variação da posição angular, que nós definíamos por ΔΦ. Na aula gravada, eu disse para vocês que um ângulo, ele era a medida de um arco sobre o raio. Então, eu pego quanto mede aqui o meu arco, divido pelo comprimento do raio, e eu tenho uma grandeza matemática até chamada ângulo. Como o ângulo é medida de comprimento por comprimento, ele não tem uma unidade de medida, fisicamente falando, e para isso criou-se como uma unidade o graus e os radianos. E a relação entre graus e radianos era que 180 graus correspondia a π radianos. Deixei até um videozinho curtinho de demonstração de como é que se calculava aí um radiano. E aí eu defini umas grandezas físicas lá no movimento circular, que era frequência, no caso de um movimento circular, que era o número de voltas que um objeto dava durante um certo intervalo de tempo. Comentei que quando um objeto dava uma única volta, esse tempo era chamado de período, e nós representávamos ele pela letra T maiúscula. Unidade da frequência no sistema internacional era o Hertz, RPS, ou fora do sistema internacional poderia ser RPH ou ainda RPM. Depois eu falei para vocês que no caso do movimento circular existia uma velocidade
que era chamada de velocidade angular. E a velocidade angular, ela era dada pela letra ômega, e nada mais era do que a variação da posição angular que ocorria durante um certo intervalo de tempo. Daí eu disse para vocês que a variação da posição angular poderia ser calculada como posição angular final menos posição angular inicial dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Cheguei a colocar um tempo inicial igual a zero e escrevi uma função que era ômega igual a ômega zero, perdão, φ, né, é ângulo aqui, φ igual a φ0 mais ômega t. E essa expressão, depois eu demonstrei em algum momento da aula, que ela nada mais era do que a expressão do sorvete, S igual a S0 mais V vezes T. Tá? Como é que eu demonstrava que isso era a expressão do sorvete? Se eu pego essa expressão e divido ela todinha por um mesmo número, esse número pode ser o raio da minha circunferência. S sobre R é definido como ângulo, tá aqui, ó, se definido como φ. S0 sobre o raio era o ângulo inicial. V sobre R era a velocidade angular, vou demonstrar de novo daqui a pouco, e ter o tempo. Então, tínhamos outras maneiras de escrever essa velocidade angular, sem ser por essa expressão, V igual a ΔΦ sobre ΔT. Que outra maneira eu tinha de escrever essa velocidade angular? Para uma volta só, o ângulo era de 2π, uma volta completa, 360 graus. Como era uma única volta, eu poderia escrever isso como 2π sobre o período, que era o tempo de uma única volta. Se eu colocasse aqui o número 1 multiplicando, eu ficava com 1 sobre t, e 1 sobre t é frequência, então eu poderia escrever que a velocidade angular era 2π multiplicado pela frequência. Então, essas eram algumas maneiras de eu escrever a tal da velocidade angular. E a velocidade angular tem relações com a velocidade linear. O que era mesmo uma velocidade linear? A velocidade linear é aquela que o meu objeto tem se ele faz um percurso numa trajetória retilínea. E numa trajetória retilínea, a gente chama essa velocidade linear de ΔS sobre ΔT. No caso de um objeto que dá uma volta completa, o ΔS, ele é o perímetro da circunferência. E o perímetro de uma circunferência é 2π vezes R, para uma volta. Se ele deu uma volta só, esse tempo é chamado de período. Então, eu troco ali por T maiúsculo. E aí aparece para mim um 2π sobre T. E eu fico com V igual a 2π sobre T, que na verdade é a velocidade angular, 2π vezes T é o ômega, vezes o raio, né? Então, se eu isolar o ômega aqui, eu fico com V sobre R, que é o que eu tenho aqui nessa minha situação. O ômega é V sobre R. Depois eu comentei com vocês que, embora fosse um movimento circular, a velocidade, ela era constante em módulo. E como é que eu desenhava essa velocidade que era constante em módulo? Eu desenhava ela sempre formando um ângulo de 90 graus com o raio. Como essa velocidade mudava a direção e o sentido, no movimento circular existia uma aceleração, embora era um movimento circular uniforme, existia uma aceleração voltada para o centro, que era a tal da aceleração centrípeta. E aí eu gravei uma aula que eu deduzi a equação da aceleração centrípeta para vocês, que era V quadrado sobre R. Se o V é ômega ao quadrado, eu poderia escrever que a aceleração centrípeta é ômega quadrado vezes R. Então, eu deduzi isso aqui para vocês em uma aula gravada. Quem assistiu a aula gravada de movimento circular lá no e-book,
viu a dedução. Eu não vou deduzir aqui de novo. Não vou deduzir todas as equações, tá? Para que eu quero essas coisas todas? Porque agora eu vou entrar numa situação onde eu vou estudar as forças que envolvem o movimento circular. Então, talvez eu precise de um desses conceitos. Mas, com certeza, um dos conceitos que eu vou precisar é o da aceleração centrípeta, tá certo? Quando é que eu vou ter forças num movimento circular? Eu vou começar a falar de forças no movimento circular usando alguns exemplos aqui com vocês, tá? Não vai parecer um movimento circular, mas é uma situação, é uma das primeiras que eu costumo pôr, que seria uma montanha ou uma lombada, alguma coisa assim, onde eu tenho um carrinho passando pela posição mais alta dessa lombada. Ah, mas o que tem essa lombada a ver com o movimento circular? A lombada em si não é um movimento circular, mas eu vou pegar aqui um trecho dessa lombada, onde nesse trecho eu posso aproximar um pedaço do percurso a um pedaço de uma circunferência também. De uma circunferência que eu vou dizer que tem raio R. Então, não é um movimento circular completo, mas tem um trecho ali que se assemelha a um trecho circular. Então, eu tirei uma foto de um carrinho passando pelo ponto mais alto dessa montanha. Se eu for desenhar as forças envolvidas nessa situação, só uma foto, tá? Tem atrito, tem tudo, mas eu vou me preocupar com as forças que eu estaria vendo aqui nessa foto. Eu diria que tem uma força na vertical para baixo, que é o peso do carrinho. Todo objeto que tem massa tem peso. O peso é sempre na vertical para baixo. A reação desse peso está lá no centro da Terra. E ainda eu diria que tem uma força normal na vertical para cima. Se eu pensar nesse carrinho parado, o carrinho se estivesse parado lá em cima, eu poderia dizer que o módulo da força normal é igual ao módulo da força-peso. Mas eu sei que esse carrinho não está parado. Eu sei que esse carrinho está se movimentando e eu vou dizer que ele tem uma velocidade V, aqui, ó, para a direita. Se esse carrinho tem uma velocidade V para a direita, com certeza a força normal não pode ser igual à força-peso. Porque se a força normal for igual à força-peso, esse carrinho não vai descer a montanha. O que vai acontecer com esse carrinho se a força normal for igual à força-peso? Ele vai continuar o movimento dele em linha reta. E por que ele vai continuar o movimento dele em linha reta? Porque a resultante das forças sobre ele é zero. Tá? Estou considerando aí, o carrinho está vindo com uma velocidade constante em módulo, ok? Mas se a força resultante for igual a zero, não muda o módulo da velocidade, não muda a direção, não muda o sentido de nada disso, o carrinho não vai descer, o carrinho vai eternamente aqui em linha reta por inércia. E o que eu quero? Eu quero que o carrinho desça essa montanha. Se o carrinho vai descer essa montanha, isso significa que uma dessas forças que eu desenhei na situação tem que ser maior. Ou a normal é maior do que o peso, ou o peso é maior do que a normal. Como eu quero que esse carrinho tenha um movimento no qual ele vai descer a rampa, isso significa que a força que aponta para o centro desse meu pequeno pedaço da circunferência é maior. Portanto, eu vou ter que desenhar a força peso maior do que a força normal. Ou então, eu vou ter que desenhar a força normal menor do que a força peso. Por qual motivo? Porque eu quero que ele desça essa circunferência. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar a força normal um pouquinho menor. Quando eu desenho a força normal um pouco menor que o peso, então eu já sei, ó, o peso em módulo está maior do que a força normal.
O que significa que, se o peso é maior, eu vou ter uma força resultante nessa situação. E quem seria a força resultante? Quando eu tenho vetores de mesma direção em sentidos opostos, P para baixo, N para cima, eu faço uma subtração desses vetores. Isso é, do peso, eu vou tirar a força normal, para que a minha força resultante aponte aqui na vertical para baixo. Mas quem está na vertical para baixo, aqui embaixo, é o centro da minha circunferência. Então, nós vamos chamar essa força resultante de força resultante centrípeta. Por que ela é uma força resultante do tipo centrípeta? Porque ela vai apontar para o centro. Então, eu vou desenhar de azul aqui pequenininho, daqui a pouquinho eu aumento a tela. Eu vou desenhar aqui, ó, a força resultante que aponta para o centro. Sempre que eu tiver uma força apontando para o centro de uma circunferência, essa força, ela é chamada de centrípeta. Então, para ser uma força centrípeta, tem que apontar para o centro. Aqui, o peso não aponta para o centro, perdão, o peso aponta para o centro. A normal está na mesma direção do centro, mas não está no mesmo sentido. Então, a força normal não é centrípeta, mas o resultado das duas forças juntas, já que elas são forças de mesma direção em sentidos opostos, o resultado das duas aponta para o centro. Se o resultado aponta para o centro, nós chamamos essa força resultante de força centrípeta. Como é que a gente calcula força resultante do tipo centrípeta? Vou pensar, como é que eu calculo força resultante? Força resultante é massa vezes aceleração. Se a resultante é centrípeta, isso indica que a aceleração no meu problema é centrípeta. Isso é, o meu exercício tem uma aceleração que aponta para o centro. E aí nós sabemos calcular a aceleração centrípeta. Ela é v² sobre r, ou ela é ômega ao quadrado vezes r. Vou dar um tempinho para vocês copiarem essas informações, tirar print, eu não sei o que vocês estão fazendo aí do outro lado. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada, tá bom? Coloca S para mim, quem estiver presente na aula, por favor. André, põe um S para mim no chat, se estiver assistindo a aula, André. Arthur Dias, ok, André, salve, salve. Arthur Dias, ok, salve, salve, Arthur. Kainan. Kainan está na aula? Não? Caio Vitor, a Kainan está aí, salve, salve, Kainan. Daniel está presente na aula, Daniel. Daniel, conseguiu copiar a tela, Daniel? Ok. Emily, está presente, Emily? Fábio Alves. Tô aqui. Salve, salve, Fábio. Tá. Copiou a tela, Fábio? Copiei. Entendeu o que eu falei até agora? Eu não falei muita coisa. Entendi. Você assistiu às aulas de movimento circular, Fábio? Olha, não assisti, mas eu vim no Meet que teve de movimento circular. Ah, você teve Meet de movimento circular? É, eu acho que teve. Mas ou assisti algum e me confundi. Mas eu sei que Ah, eu vi alguma coisa de você falando de tá. movimento circular. Então deve ter sido aula gravada. Ok, valeu, Fábio. Pessoal, se alguém ainda estiver copiando a tela, põe um ponto para mim no chat, senão eu vou apagar e vou pôr uma outra situação. Se alguém ainda estiver copiando, um ponto no chat. Ok, Giovana ainda está copiando, então eu vou seguir aqui a chamada só para dar tempo de acabar de copiar a tela. Fabrício, tá aí, Fabrício? Põe um S para mim no chat, se tiver. Tô sim, professor. Ok, Fabrício. Felipe Kendi. Salve, salve, Felipe. Fred. Fred tá por aí. Salve, Fred. Cadê o Gabriel?
Salve, Gabriel. Cadê a Gabi? Gabi está na aula. Põe um S para mim no chat, Gabi. Cadê a Gi? Giovana, não. Aí, oi, Gi. Gi, você acabou de copiar? Jóia. Então, eu vou apagar a tela. Estou indo para uma próxima situação. Por nada, Gi. Qualquer dúvida, avisa, tá, Giovana? Então, vamos continuar aqui. Eu vou por mais uma situação envolvendo movimento circular, ainda falando de forças resultantes que apontam para o centro. Eu vou analisar várias situações. Então, coloquem aí um segundo exemplo, onde eu teria um carrinho passando por uma região onde tem uma certa depressão, onde tem um vale. Então, tem lá o meu carrinho, não é um dos mais bonitos, né? Mas o meu carrinho está aqui na posição mais baixa desse vale. Então, novamente, o meu carrinho está se movimentando com uma velocidade constante, ok? E aí, o que eu sei quando esse meu carrinho está passando na posição mais baixa? Por enquanto, eu estou analisando só a posição mais baixa. Depois eu vou pegar algumas situações aí na lateral, tá? Eu posso dizer que esse vale corresponde a um trecho de uma circunferência, então, como se fosse aí um pedaço de uma circunferência de raio R. E quando eu analiso as forças que estão envolvidas nesse carrinho, com certeza eu sei que tem o peso na vertical para baixo, reação do peso lá no centro da Terra, e eu tenho a força normal na vertical para cima. E mais uma vez, ó, estou desenhando normal igual ao peso, mas eu já vou arrumar o meu desenho. Se eu desenhar a força normal igual ao peso, o que vai acontecer com esse carrinho? Esse carrinho vai se movimentar em linha reta e vai, para continuar o movimento, só se ele perfurar aí o solo e for fazendo um grande túnel para poder continuar esse movimento. Nós queremos que esse carrinho suba essa superfície. Então, se nós queremos que esse carrinho suba essa superfície, isso significa que eu tenho que ter uma força que empurre esse carrinho para cima. Então, quem é que vai fazer esse carrinho se movimentar subindo a rampa? Quem vai empurrar esse carrinho para cima? Vai ser o solo, vai ser o chão. Então, nesse caso, eu vou desenhar a força normal maior do que a força peso. Tanto a normal quanto o peso estão na direção do que seria o centro desse pedaço da minha circunferência, tá? A normal aponta para o centro, então, se eu quisesse, eu poderia dizer que a normal, por apontar para o centro, é centrípeta. O peso, não, tá? O peso aponta no sentido oposto, poderia talvez chamá-lo aí de centrífuga, né? Mas é uma força que não aponta para o centro. Se aponta para o centro, é centrípeta, tá? Nessa situação, como a força normal vai fazer o carrinho subir nessa superfície, o chão vai empurrar o carrinho para cima, eu vou ter novamente uma força resultante nessa situação. Porém, o peso e a normal não se anulam, né? Então, eu vou ter uma força resultante entre a normal e o peso. Estou pegando a situação no ponto mais baixo. É um caso muito específico. Nesse caso, como eu vou ter que fazer a normal, que é maior, menos o peso, o resultado disso aponta para o centro, então eu vou ter uma resultante aqui apontando para o centro da circunferência. Essa resultante é do tipo centrípeta, portanto, a normal menos o peso vai ser igual à massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Vou pegar várias situações, pessoal. Estou em casos muito específicos, casos bem simples, tá?
específicos mesmo, situação muito particular, um carrinho passando na montanha, eu estou olhando lá no topo da montanha, um carrinho passando num vale, estou olhando o ponto mais baixo do vale, não estou olhando os outros pontos. Situação muito, muito, muito específica. Continuando aqui a chamada, Guilherme Teste está presente? Gustavo Mendes. Gumendes e Guteles. O Mendes está aí. O Gustavo Teles também. Isa, cadê a Isa? Salve, salve, Isa. O João Vitor, cadê João Vitor? Ju, cadê a Julinha? Ju, dá um oi para nós se estiver na aula, Ju. Léo. Oi, Ju. Cadê o Léo também? Olá, Léo. Cadê a Lê? Letícia, tá na aula? Salve, salve, Lê. Lígia, cadê a Lígia? Olá, Lígia. Pessoal, estou prosseguindo aqui com uma outra situação, tá? Imaginem vocês agora, vou subir um pouquinho a tela, depois eu continuo a chamada. Imaginem vocês que agora eu tenho uma corda e na ponta dessa corda eu amarrei uma pedra. Tá? Eu amarrei essa pedra na ponta da corda e vou fazer isso aqui girar num plano vertical. Tá? Então, ó, vai girar no plano vertical. Não está girando em cima de uma mesa, não. Está girando num plano vertical. É como se eu amarrasse um barbante com uma pedrinha e ficasse girando assim na minha mão, no ar, verticalmente. Nessa situação, que a minha pedrinha vai girar no plano vertical, eu vou olhar várias posições diferentes para analisar o que acontece com essa pedrinha. Vamos supor que ela está girando no plano vertical. Vou colocar aqui que ela tem uma velocidade angular no sentido anti-horário. Tá? Então, a velocidade angular dela está aqui na vertical, sentido anti-horário. Estou pegando aqui uma posição que eu vou chamar de posição A, que é o ponto mais baixo desse movimento circular dessa pedrinha. Depois eu pego o ponto mais alto, depois eu pego as laterais, e aí eu vou pegando vários pontos enquanto essa bolinha, essa pedrinha está girando no plano vertical. Tá? Aqui eu vou pegar vários pontos diferentes, então prestem bastante atenção. No ponto mais baixo, quando a pedrinha estiver passando aqui embaixo, eu vou desenhar as forças. Eu sei que tem o peso na vertical para baixo. Não tem normal. Por que não tem normal? Porque ela não está sobre uma superfície. Mas tem uma corda aqui na parte de cima. E sempre que tem corda, tem uma força nessa situação que recebe um nome bem específico. Alguém lembra como se chama a força quando envolve cordas que não são extensíveis? Isso aí, Pedro. Isso, Isa. É isso aí, tração. Então, nós vamos dizer que tem uma força de tração na pedra, apontando, aqui no caso, para cima. Ok? E eu vou desenhar a força de tração maior do que o peso. E por que eu vou desenhar a força de tração maior do que o peso? Porque essa cordinha, ela está puxando o objeto para que ele faça o tal do movimento circular. Então, a corda que faz com que ele sofra um desvio aí no percurso dele. Então, a corda é responsável pelo objeto estar subindo no sentido aí anti-horário. Então, desenhe a força de tração maior do que a força peso. Se quiser, desenhe aqui o vetor velocidade, lembrando que a velocidade é um vetor tangencial à trajetória, isso é, forma 90 graus com um raio.
Sendo a força de tração maior do que o peso, então, nesse ponto A, nós vamos escrever o seguinte: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A tração está na vertical para cima. O peso está na vertical para baixo. Então, são vetores de mesma direção e sentidos opostos. Quando eu for achar a força resultante, eu vou ter que fazer tração menos peso. Vetores de mesma direção e sentidos opostos, nós subtraímos. O que tem um módulo maior menos aquele que está com módulo menor. Isto é igual a massa vezes a aceleração. Porém, a força resultante, ela aponta no sentido do meu vetor maior. E o meu vetor maior é o vetor t. Portanto, a minha força resultante está desenhada aqui em roxo, pequenininho, no mesmo sentido do t. Essa força resultante aponta para o tal centro da circunferência descrita aí no plano vertical. Se a força resultante aponta para o centro, nós vamos dizer, então, que essa força resultante é do tipo centrípeta e essa aceleração é do tipo centrípeta também. E aí eu não posso esquecer, aceleração centrípeta é v² sobre r ou ômega ao quadrado vezes r. Eu vou precisar calcular essa aceleração centrípeta para saber quanto vale a tração. Porque o peso a gente sabe calcular. Ele é massa vezes aceleração da gravidade. Olhando uma outra posição. Vou apagar minha figura aqui de cima, para o meu desenho poder ir aqui para cima também. Então, já sei que isso está girando no plano vertical, tá? Vamos imaginar agora, aqui é o centro da circunferência. Vou pôr só uma letrinha C aqui para vocês. Vamos imaginar agora que essa pedrinha está passando aqui em cima, ó. Ela está passando aqui. Está aqui minha cordinha, eu estou girando a minha cordinha. Tá? E agora essa pedrinha passou aí com uma velocidade, a mesma velocidade, ó. Passou aí com uma velocidade v. Tá? Ela continua fazendo aqui o movimento dela. Forças envolvidas nessa posição. Essa posição aqui, eu vou chamar de posição B. Aqui embaixo é o A, aqui em cima é o B. Ok? Forças quando ela passa no ponto B. É a mesma pedra, então ela tem o peso na vertical para baixo. O peso sempre existe na vertical para baixo. Porém, agora eu tenho uma corda aqui embaixo. E onde tem corda, tem força de tração. Então, desenhe na vertical para baixo um outro vetor que vocês vão chamar de vetor T. Vejam, agora eu tenho na posição mais alta, isso aqui está girando na vertical, na posição mais alta, que é para mim o ponto B, eu tenho duas forças atuando. E essas duas forças têm mesma direção e mesmo sentido. Se eu tenho vetores com mesma direção e mesmo sentido, o que eu faço com esses vetores de mesma direção e mesmo sentido? Vocês sabem me dizer o que eu faço quando eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido? O que eu faço com eles? Soma. Eu faria somo. uma soma. Isso mesmo, é para fazer uma soma. Então, eu vou ter um vetor na vertical para baixo, que nós vamos chamar de vetor força resultante. De novo, eu vou ter força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante aponta para baixo, e quem está aqui embaixo é exatamente o centro da circunferência. Então, novamente, se as duas forças juntas estão apontando para o centro, eu vou chamar essa força resultante de força centrípeta, a resultante é centrípeta, portanto, essa aceleração que aparece para mim é uma aceleração do tipo
centrípeta. Então, no ponto B, tração mais peso vai ser igual a massa vezes aceleração centrípeta. Lá embaixo foi tração menos peso. Lá em cima, tração mais peso. Vou prosseguir a chamada, porque sei que tem gente copiando. Eu ainda não terminei essa situação. Eu vou pegar mais 2 pontos aí ainda. Tá bom? Professora, deixa eu só te perguntar uma coisa. Toda vez que a força resultante for centrípeta, a aceleração também é. Sim. Agora eu vou pegar uma situação em que a resultante não vai ser centrípeta, tá? Mas eu vou ter uma força centrípeta aí. Quando a resultante aponta para o centro, a resultante é centrípeta. Não importa se a resultante está apontando para cima, se a resultante está apontando para baixo, se apontou para o centro da circunferência, a resultante é centrípeta. Mas pode ser que uma outra força seja centrípeta sem ser a resultante, tá? Eu vou pegar essa situação já já. Prosseguindo aqui na chamada, o Lucas está presente? Põe um S para mim no chat, Lucas. Salve, salve, Lucas. Cadê o Luiz Felipe? Luiz Felipe. Olá, Luiz. Cadê a Luísa? Salve, salve, Lu. Maria Paula. Oi, Maria Paula. Matheus Salles. Salve, salve, Matheus. Milena. Milena não tá aí. Murilo. A Milena tá aí. Presente. Ok. Murilo conseguiu copiar? Aham, consegui sim. Tá compreendendo o que eu estou falando? Uhum. Então, tá bom. Otávio está presente, Otávio? Ok, Otávio. Paulo Henrique. Nossa, o que é isso, Paulo? Isso é um telefone para contato, Paulo? Não, desculpa, professora. Sem querer mandei um código meu, mas já tá aqui. Isso é um código seu? Isso é a senha do banco? Não, você Pra gente pode fazer usar se quiser. saque? Vai ser o Kawaii, você pode colocar. Ai, ok. Não, fica tranquilo. Todo mundo faz S, você jogou aí um monte de número. É que tava no corretor já. Ok, sem problema. Vamos lá, continuando. Meu objeto está girando. Agora eu vou pegar uma outra posição. Ó. Agora eu vou pegar uma posição do lado esquerdo, onde a pedra está aqui, ó. Nessa posição, tá? O fio está aqui do lado direito. Olha aí, eu peguei uma posição na minha figura bem estratégica, tá? Aqui, ó. Tá o fio nessa posição bem estratégica. Lembrando que meu objeto está aí no sentido anti-horário. Aqui está o meu vetor velocidade. Eu estou pondo sempre o vetor velocidade em azul e o vetor forças em vermelho, tá bom? Forças envolvidas nessa situação, quando o meu objeto está passando nessa posição, que agora eu vou chamar de posição C. Então, estou pondo aqui uma letrinha C para essa posição. Poderia ser do lado direito a figura, não faria diferença, tá? A única coisa é que a tração, ao invés de apontar para a direita, vai apontar para a esquerda. Então, nessa posição C, quando eu for desenhar as forças, o que eu vou desenhar? Deixa eu pôr só a letrinha V para o lado esquerdo, para ela não atrapalhar aqui no meu desenho. Então, quando eu for desenhar as forças, eu vou desenhar o peso na vertical, para baixo, o mesmo peso, porque é a mesma pedra. E aonde está o fio, eu vou desenhar a força de tração. Vejam que a minha posição foi bem estratégica, porque a tração e o peso formaram um ângulo de 90 graus entre eles. Então, não é uma posição qualquer que eu estou pegando, não. Eu estou pegando uma posição onde peso e normal tem 90 graus entre eles. Quando eu tenho vetores que estão perpendiculares entre si,
e ainda estão unidos, ó, origem por origem, a gente usa uma regra chamada regra do paralelogramo. Eu vou traçar paralelas nas extremidades dos meus vetores para poder desenhar o vetor força resultante. Vejam que nessa situação, o vetor que está aqui em roxo, o vetor força resultante, ele não aponta para o centro, ok? Se o meu vetor força resultante não aponta para o centro, o meu vetor força resultante, ele não é centrípeto, ok? Então, não posso dizer que a força resultante aí é centrípeta. O FR não aponta para o centro. Nessa situação, onde eu tenho vetores que estão ortogonais, isso é, vetores que estão perpendiculares entre si, como eu faria, segundo o informático, para calcular o vetor força resultante nessa situação? Olha, eu tenho tração na horizontal, eu tenho o peso na vertical para baixo, eu tracei retas paralelas, passando nas extremidades dos meus vetores, e achei aqui o desenho do meu vetor força resultante. Como eu calculo o tamanho desse vetor força resultante? Isso aí, Pedro. Gostaria que não tivesse sido uma pergunta, queria que fosse uma afirmação já logo de cara. Pitágoras. É isso aí, tem que usar Pitágoras. Então, para calcular esse vetor força resultante, eu teria que fazer vetor força resultante, é um módulo que eu estou calculando, né? Ele seria um dos catetos, que é a tração ao quadrado, mais o peso ao quadrado. E nós sabemos calcular o peso. O peso, nós sabemos que é m vezes g. Massa vezes aceleração da gravidade. Então, para calcular a força resultante, eu preciso da tração, preciso do peso. O peso eu já sei calcular. E a tração? Como é que eu calcularia a tração nesse caso? Vamos olhar a figura. Quando a gente olha para a figura, o que a gente percebe nessa situação da figura? Olhando para a figura, a gente vê que a força de tração, ela está apontando para o centro da circunferência. E se a força de tração aponta para o centro da circunferência, portanto, a tração vai ser uma força do tipo centrípeta. E nós sabemos que força é massa vezes a aceleração. Como a tração aponta para o centro, essa aceleração aqui vai ser a aceleração centrípeta. Então, eu vou precisar calcular a tração como massa vezes aceleração centrípeta. A gente sabe calcular a aceleração centrípeta. Eu vou precisar calcular o peso como m vezes g, para depois calcular a força resultante. E a força resultante não aponta para o centro. E se ela não aponta para o centro, a resultante não é centrípeta. Porém, eu tenho aí uma força apontando para o centro. E a força que está apontando para o centro é a tração, nesse caso. A tração, em todos os casos, apontou para o centro. Só que na primeira situação, ela não era a única que estava na direção do centro, né? Ela estava na direção e no sentido, aqui embaixo. Aqui em cima, ela está na direção e no sentido. Porém, eu tenho outras forças que estão na mesma direção que a tração, que é a força-peso. Agora, eu peguei uma situação em que a força-peso não está junto com a tração na mesma direção. Estão ortogonais entre si. Vou esperar vocês copiarem essa situação, olhar bem para isso, entender bem isso, porque agora eu vou para a parte mais difícil desse exemplo. Estou prosseguindo na chamada, que é para vocês processarem e fazerem as anotações aí no caderno. Pedro dos Santos, tá aí? Põe um S para mim no chat.
Ok, Pedro. É isso aí, Felipe. Luiz Felipe. Força resultante, a raiz quadrada de tração ao quadrado mais peso ao quadrado. Mas aí anota, Luiz Felipe, que a tração é a massa vezes a aceleração centrípeta, porque a tração está apontando para o centro. Coloque essa observação aí no caderno, por favor. Pedro Henrique está presente, já vi. Pedro Santos Presente, também, joia. Cadê o Rafael Dias? Rafael Dias está por aí. Rafael Lacerda. Cadê o Rafael Lacerda? Rafael Dosso. Nenhum dos Rafas? Ah, o Rafael Dosso tá. Joia. Cadê o Theo? Salve, salve, Theo. O Vitor. Salve, Vitor. E a Yara? Cadê Yara? Dá um oi para nós aí, Yara. Yara não está presente. Vamos prosseguir. Acabei a chamada. Vamos seguir aqui em frente. Não temos tempo a perder. Vamos lá. Vou pegar uma situação. Então, todos vocês já sabem, ó, tá girando. Ah, Yara. Oi, Yara. Demorou para responder porque foi difícil responder ou você estava distraída, Yara? Entrou aí agora, Yara? Caiu a internet? O que aconteceu com você, Yara? Ah, ok. Vamos ficar esperta aí, Yara. O assunto aqui agora é difícil. Eu ia usar um palavrão, mas ele é difícil. Vou pegar uma situação D. Olha, pessoal, essa situação D é aqui, ó. Do ladinho direito. Olha onde eu coloquei a pedrinha aqui do ladinho direito. A pedrinha tá aqui. Agora, essa situação aqui é a mais difícil para a gente analisar, tá? Coloquem aí a pedrinha na posição D. Vamos chamar isso aqui de ponto D. Ok? A, B, C, D. É a última posição que eu vou olhar, tá? O ponto C, lembrando, poderia estar aqui do lado direito. Esse ponto D poderia ser lá em cima, esse ponto D poderia ser do lado esquerdo. É uma situação qualquer onde o peso não vai formar 90 graus com a tração, tá bom? Vamos desenhar as forças envolvidas nessa situação. Lembrando que tem uma velocidade aqui, ó, tangencial à trajetória, tá? Eu não vou deixar esse vetor velocidade aí só para a gente não se confundir, tá? Mas tem um vetor velocidade aí em todas as situações tangencial à trajetória. Então, desenhando as forças nessa posição D. Lembrando, peso, sempre o mesmo, na vertical, para baixo. Onde tem fio, tem força de tração. O fio está fazendo essa pedrinha subir, então eu tenho uma tração aqui para cima. A tração aponta para o centro. Sim, a tração sempre vai apontar para o centro. Porém, nesse caso, eu não posso dizer que a tração é a única força que aponta na direção do centro. Eu não estou falando em sentido, estou falando em direção. Eu tenho uma parte do peso que também está na direção desse centro. Então, ó, muita atenção aqui no que eu vou fazer. Eu vou desenhar aonde está a corda, um eixo matemático, estou pondo em amarelo, que para mim vai ser o eixo Y. Perpendicular ao eixo Y, formando 90 graus com o eixo Y, eu vou desenhar o eixo X. De tal forma que eu vou decompor o meu vetor força-peso em duas componentes. Uma componente que eu vou projetar no eixo Y e uma componente que eu vou projetar no eixo X. Então, ó, refiz aqui meu desenho para ficar
certinho, o eixo X e o eixo Y, aqui, ó, unidos. Aqui está o meu vetor peso em vermelho. Da pontinha do meu vetor P, paralelo ao eixo X, eu vou encostar lá no eixo Y. Eu vou pôr em roxinho aqui, ó, uma componente PY. E eu vou ter aqui, paralelo ao eixo Y, encostando no eixo X, uma componente PX. Olha aí que o desenho ficou chatinho, hein? Essa situação não é legal. Forças no movimento circular pode ser algo difícil, tá? Algumas situações, força no movimento circular vai ficar mais difícil. Eu sei que existe um ângulo aqui, ó. Vou marcar, existe um ângulo aqui, que eu tô chamando de ângulo θ. Esse ângulo θ, ele vai aparecer ali entre as forças, entre o meu PX, entre o meu PY, entre meu eixo, o meu vetor peso. Eu não vou desenhar onde ele está, tá bom? Se eu não me engano, isso aí é um exercício de uma das listas, localizar ele, tá? Mas eu tenho aqui, nesse meu triângulo, de alguma forma, o ângulo aparecendo. Eu não estou preocupada em saber onde está o ângulo agora, tá? Mas tem um ângulo aqui entre a vertical e o meu eixo Y. Tem um ângulo aqui, ó. Θ, mesmo aqui em cima, tá? O que me interessa aqui, nessa situação D, eu tenho uma força resultante nessa situação, apontando para o centro. Não é toda força resultante que aponta para o centro, não. Então, eu vou pôr um apóstrofozinho aqui, ó. Uma parte da minha força resultante aponta para o centro. Qual parte que aponta para o centro? É a parte que eu vou ter que calcular a tração menos a componente PY. Então, na direção do centro, eu tenho duas forças atuantes. Por que eu não posso chamar isso aqui já de força resultante nesse meu esquema? Eu tenho a componente PX, ó. Então, eu não posso dizer que isso aqui é a força resultante do meu sistema, tá? Eu estou achando uma resultante aqui, eu pus um apóstrofo, se vocês quiserem, vocês podem dizer essa resultante é uma resultante no eixo Y, tá? E a resultante no eixo Y aponta para o centro, porque a tração aí é maior. Se a força resultante aponta para o centro, então nós vamos dizer que a tração menos a componente PY é igual a massa vezes a aceleração, como a resultante no eixo Y aponta para o centro, essa aceleração vai ser uma aceleração do tipo centrípeta. Vou dar um tempo para vocês processarem essa informação e anotarem isso no caderno de vocês. Difícil processar isso aí, difícil desenhar isso aí. Oi. Você poderia diminuir a tela para conseguir pegar tudo? Você quer dar um print em tudo? Aham, por favor. Ok, eu só não sei se você vai conseguir depois enxergar bem esses vetores. Acho que dá para enxergar. Tá colorido. Obrigado. Por nada. Professora, esse PX e PY, eles são calculados da mesma forma que no plano inclinado ou é diferente? Depende de onde você colocar o ângulo. Tá. Tá bom? Uhum. Se você colocar o ângulo entre o PX e o P, você vai olhar quem é o seno, quem é o cosseno aí do ângulo. Se você colocar o ângulo entre o PY e o P, que é aqui em cima, né? É fácil da gente mostrar. O ângulo θ tá aqui, ó. Tá aqui o ângulo θ. Ok? Aqui é o peso, aqui tá a minha reta, o ângulo θ tá ali. Então, a componente PX é o seno e a componente PY é o cosseno. Então, já pode até anotar aqui, ó. PY é o P cosseno do ângulo θ. E para quem for calcular o PX,
o PX é o P seno do ângulo, nesse caso. Depende de onde você coloca o ângulo, né? Mas o ângulo tá lá em cima, é facinho de ver. Ok? Entendi. Obrigado. Por nada. Pessoal, nem vou perguntar se até aqui tá tudo bem, porque se estiver, vocês estão viajando na maionese. Não é para estar tudo bem. Não tá tudo bem, professora. Não é para estar tudo bem. Não tá. Ainda bem, né, então. Eu sei que não é para estar tudo bem. A primeira situação foi tranquila, o carrinho em cima da lombada, o carrinho ali no vale. Aqui é tranquilinho de entender no ponto mais baixo, que é o A, no ponto mais alto, que é o B. Já fica mais difícil de entender o ponto C. O ponto D é bem complexo. Tá bom? Eu tenho noção disso. Nesse ponto, então, tipo, o PX vai desacelerar, então, a velocidade do negócio? Vai. Tá. Na subida, a tendência dele é diminuir a Ah, velocidade. faz sentido, é Tanto verdade. é que no ponto mais alto, ele vai ter que ter uma velocidade mínima para dar essa volta, né? E você vai calcular essa velocidade mínima através da força resultante centrípeta. Os nossos exercícios, a partir de agora, vão ter carrinhos que dão looping, motociclistas dentro de Globo da Morte, e aí a gente sempre vai querer saber qual é a mínima velocidade que ele tem que ter lá embaixo para conseguir, por exemplo, dar uma volta completa. Porque não é com qualquer velocidade que ele passa lá embaixo que ele consegue dar a volta completa. Sim, sim. Porque à medida que ele sobe, ele vai perdendo aí, né, a velocidade. Ele tem que acelerar bastante na subida para aumentar a aceleração centrípeta e ele conseguir dar a volta. Senão, ele não dá a volta. Certo? Então, até aqui tem tração e não está tranquilo. Eu sei que não está tranquilo. Agora, vocês imaginem que eu posso pegar isto aqui ainda, eu sempre posso piorar, né? Vocês sabem disso. E ao invés de ser um fio extensível, isso é uma mola, por exemplo, né? Se é uma mola, deixa de ser tração. E se é uma mola, passa a ser uma força elástica nesse problema. E aí eu posso perguntar, inclusive, quanto é que deforma a mola no ponto mais alto, quanto deforma a mola no ponto mais baixo. Theo, eu não faço isso não, eu faço pior, Theo. Vocês vão acostumar comigo ainda. Até o final do terceiro ano, Theo, vocês vão estar acostumando comigo. O exercício do ITA vai ter que ser fichinha para vocês, gente. Quero ver vocês passando no vestibular aí com 10 em física. Tá bom? Vamos tirar nota máxima aí na física. Certo? Pessoal, vou para mais uma situação, porque eu acho que vocês já copiaram isso que está aí. Eu vou aproveitar que eu estou com a cordinha e eu vou pegar a seguinte situação. Eu vou pegar uma mesa, ok? Imagine que isso aqui é uma mesa. E aí, nessa mesa, eu coloco um pino, uma cordinha inextensível, né? Uma haste inextensível. Coloco uma bolinha e ponho isso para girar em cima da mesa. Ok? Então, eu tenho uma cordinha inextensível com uma bolinha na ponta. Isso aqui vai girar sobre a mesa. Então, é diferente da situação anterior. Na situação anterior, ele girava na vertical, girava no ar. Aqui está girando em contato com a mesa. Se está girando em contato com a mesa, que forças eu desenho nessa situação? Quem diz para mim que forças que eu vou desenhar nessa situação? Quero sugestões. Que força eu desenho? Tem um centro aqui, ó. Que forças eu desenho nessa situação? Normal e peso. Lígia. Ah, não tem atrito, não. Por enquanto eu vou deixar sem atrito, tá? Depois eu vou pôr atrito, Pedro. Não se preocupa, não. Por enquanto tá tudo sem atrito. Lígia, eu vou desenhar normal e peso.
tá? E o Theo disse que tem tração, ótimo. Então, ó, na vertical para baixo tem o peso, reação do peso no centro da Terra. Ele já disse, ó, tem peso e tem normal. Normal na vertical para cima, e façam, nesse caso, a normal do mesmo tamanho que o peso. Por que do mesmo tamanho que o peso? Porque, nesse caso, ele não se movimenta nessa direção vertical aqui, ó. Tá? Não tem movimento nessa direção vertical. Portanto, normal e peso têm o mesmo tamanho. Porém, o que faz esse objeto fazer essa curva aqui, né? Descrever essa curva? É a corda. A corda é que está puxando ele para o centro. Então, se a corda puxa ele para o centro, nesse caso, eu vou ter uma força resultante, que é massa vezes aceleração. A força resultante, se a normal e a tração são módulos iguais, elas se anulam. A força resultante é a tração. Como a tração aponta para o centro, nós vamos dizer que a força de tração é igual a massa vezes aceleração centrípeta, porque a minha resultante, que é a tração, aponta para o centro. Se apontou para o centro da circunferência, é centrípeta. Agora, nessa mesa, agora eu vou satisfazer aqui a vontade do Pedro. Mas ainda é simples aqui. Ai, a mesa ficou muito feia. Vamos melhorar essa aqui, essa mesa. Ai, ai, ai. Vamos melhorar essa mesa. Ali ele ajustou a mesa para mim, ela ficou bonitinha. Vamos esperar aqui que ele ajusta também, né? Tem hora que ele ajusta, tem hora que ele não ajusta. Ah, ajustou. Tá aqui a mesinha. Agora, nessa mesa, imagina que isso aqui seja uma vitrola. Ou aquelas mesas chiques que tem uma tábua no meio que gira, né? Você põe o prato, e aí tem uma tábua giratória ali no meio. Deixa eu arrumar no desenho para ele arrumar mais circunferência. Tem um disco aqui, ó, no meio dessa mesa, que gira em relação ao centro. Tá? Eu coloco um objeto em cima desse disco. É o disco que está girando, gente. Ok? Tem um disco aqui em cima, girando, com uma velocidade angular ômega. Forças que eu tenho nessa situação. Peso na vertical para baixo, deixa eu pôr ele em roxinho. Peso na vertical para baixo. Normal na vertical para cima. E, de novo, módulo da força normal é igual ao módulo do peso, porque ele não se move. O que faz essa bolinha não sair de cima do disco? O que faz essa bolinha girar junto com o disco? Não tem corda agora, é um disco que está girando. O atrito. Então, eu tenho aqui uma força que aponta para o centro, e essa força que está apontando para o centro é o FAT. Então, nesse caso, eu tenho uma força resultante, que é massa vezes aceleração centrípeta. A força resultante aponta para o centro, então a aceleração é centrípeta. Como a normal e o peso se anulam, isso significa que o FAT é que é para o centro. E como é que eu calculo FAT nesse caso? Coeficiente de atrito vezes a força normal. E nessa situação específica, a normal é igual ao peso. Nessa situação específica. Então, tem mais uma situação aqui que a gente pode dizer que é uma situação de movimento circular. Por enquanto, eu não estou fazendo nada com números, eu estou analisando situações. Ok?
Comecei com um carrinho em cima da montanha, fui para um carrinho no vale, fui para uma bolinha presa numa corda, girando na vertical. Coloquei a bolinha presa na corda, girando numa mesa. Agora eu coloquei a bolinha sobre um disco e o disco está girando aí sobre a mesa. E o que faz a bolinha permanecer parada é um atrito do tipo estático, que aponta para o centro. Não é atrito cinético, gente. É atrito estático, porque a bolinha está parada em relação ao disco. Próxima situação. Estou indo rápido demais. Se estiver indo rápido demais, me avisa, porque eu sou acelerada. Assim como as leis de Newton. Próxima situação. Quem já foi em circo, já viu essa situação, chamada de globo da morte. O que é o tal globo da morte? É uma esfera bem grande, onde a princípio entra um motociclista e fica girando lá dentro. Falta do que fazer, né? Pega uma moto e fica girando lá dentro. Aí, como não tem mais nada para fazer, o coleguinha dele também entra nesse círculo e fica girando. Aí entram 2, 3, 4, 5 motociclistas. Já vi situações que entraram até 7 motociclistas dentro do globo. E termina sempre com uma pessoinha aqui em pé, no meio desses motociclistas que estão girando aí com suas motocicletas. Mas vou pegar uma situação só, tá? Então, imagine um motociclista esférico com a sua moto esférica. Tá aqui a representação dele, ó. É um motociclista esférico com a sua moto esférica, passando pela parte mais baixa do globo da morte. Quem diz para mim quais são as forças que existem no motociclista esférico com a sua moto esférica quando eles passam no ponto mais baixo dessa trajetória? Que forças que eu tenho aí? Joia, Théo. Normal e peso. Concordo com você. Desenho normal e a peso do mesmo tamanho, Théo? Quem é o desenho maior? O Theo disse que o desenho é normal maior. Por que, Theo? Por que o Theo me disse que eu vou desenhar? Pois o movimento está em... Ele precisa subir. Para ele subir, vou desenhar... Eu gosto do sentido anti-horário, gente. Aí você faz de conta que ele está girando aqui dentro no sentido anti-horário. Então, o chão é que vai empurrar essa moto para cima. Então, se o chão vai empurrar a moto para cima, aqui embaixo, a força normal vai ser maior do que o peso. Lembrem-se, o peso, eu vou fazer esse desenho em várias posições. O peso é um vetor que tem que estar sempre do mesmo tamanho, hein? O motociclista não perde massa quando ele sobe, nem a moto. Então, aqui embaixo, que para mim vai ser o tal do ponto A, eu vou ter uma força resultante entre normal e peso apontando para cima. Ok? Então, lá no ponto A força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante aponta para o mesmo lado da normal, então, ela aponta para o centro. A força resultante é do tipo centripetal. E, nesse caso, vou acompanhar aqui o raciocínio do Theo, porque eu acho que o Theo estava no raciocínio certo. A resultante vai ser normal menos o peso. E isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Parecido com a cordinha que estava na vertical, tá?
Só que a cordinha, como ela estava girando na vertical, ao invés de ter normal, ao invés de ter contato com a superfície, nós tínhamos tração. Lembre-se, ele está girando dentro do globo. Então, agora eu vou pegar um motociclista esférico com a sua moto esférica no ponto mais alto. Forças nessa situação que o motociclista esférico com a sua moto esférica tem quando eles passam no ponto mais alto. Que forças eu tenho aí, gente? Quem diria para mim quais são as forças que eu tenho aí? Theo de novo, normal e peso. Pedro, isso aí, normal e peso. Para onde eu desenho essas forças, Pedro? Que direção e que sentido? O peso para o centro, o mesmo peso, né? O peso não muda, o peso é sempre na vertical para baixo, mesmo peso. E a normal, para onde eu desenho? Não desenho para cima, não, Pedro. A normal, eu vou desenhar na vertical para baixo, porque olha onde está a superfície. A normal não é uma força de contato. Se a superfície está aqui em cima, ó, a superfície está aqui em cima, e a minha bolinha está aqui do lado de dentro, o contato está aqui, ó. Tá certo? O contato está aqui. Então, onde tem contato, tem a força normal. Então, a força normal aponta para baixo. Vejam que eu fiz uma normal pequenininha. Eu não fiz uma força normal muito grande. Por que será que eu não fiz uma força normal muito grande? Ó, eu fiz a normal pequena. Tem um motivo para eu desenhar a força normal pequena. Alguém sabe qual é o motivo pelo qual eu desenho a força normal pequenininha? Porque o contato não tá tão forte, já que você tá indo, o peso tá te puxando para baixo. Qual que é a tendência deles lá em cima? Como é que é? Qual que é a tendência dele quando ele chega aqui em cima? É fazer a curva? É ir pra esquerda e descer, né? Descer. A intenção é descer. Mas para ele descer, ele precisa ter um mínimo contato com a superfície aqui em cima. Se ele perder todo o contato com a superfície, o que acontece com ele? Ele cai para baixo, direto. Ele cai. Então, ele não pode perder o contato com a superfície lá em cima. Se ele perder a normal por um mínimo instante que seja, ele cai. É a normal que prende ele nesse movimento circular, gente. Então, ele não pode perder a força normal. Então, no ponto B, existe uma força resultante, ok? Para onde aponta a força resultante no ponto B? Glaucia, no ponto B, a força resultante, estou pondo ela aqui em roxo, ó. Vou pôr o peso para o outro lado, só para não confundir. Vou pôr a letrinha P para o lado de cá. Então, a normal está pequenininha, o peso está ali. Aqui está em roxo a minha força resultante. A força resultante aponta para o centro dessa minha circunferência. Então, essa força resultante é do tipo centrípeta. Ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Como a normal e o peso apontam para o centro, são vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu vou fazer normal mais peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E aqui vão surgir vários exercícios para vocês, no livro, na lista, no vestibular, tá? E os exercícios normalmente vão perguntar para vocês qual é a velocidade mínima que o corpo tem que ter para dar a volta. Se um exercício perguntar para vocês qual é a velocidade mínima que um corpo tem que fazer para dar a volta, vocês vão dizer que a velocidade mínima ela acontece quando a normal tende a ser zero.
tender a zero não significa que ela seja zero. Mas ela é um valor tão pequenininho, que quando somado com o peso fica insignificante, mas ela existe, tá? Porém, para efeitos de cálculos, como essa normal está num limite ali, tendendo a zero, quando eu for somar com o peso, essa soma ficou tão pequenininha que acabou sendo irrisória ali na soma para mim. E aí eu fico com peso igual a massa vezes aceleração centrípeta. Peso é m vezes g. Isso é igual a massa. Aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Eu posso cancelar as massas, lembrando, isso aqui é uma situação idealizadíssima, tá? Que é para a coisa ficar simples. Cancelo as massas e eu fico, então, com aceleração da gravidade igual a v quadrado sobre r, e a velocidade mínima vai ser calculada como raiz quadrada de g vezes r. Essa é a velocidade mínima que um objeto pode ter, tá? Quando a normal é muito, muito, muito pequenininha, de tal forma que, quando ele está num valor mínimo, eu somo com o peso da moto, o peso do motoqueiro, ficou algo ridículo ali na minha soma. Não acrescentou em muita coisa, não acrescentou em praticamente nada. Tá? Qualquer valor menor que essa velocidade mínima, ou ele não chega lá em cima, ou ele, quando chega lá em cima, despenca. Ele cai num movimento aí vertical para baixo. Tá? Adquire um movimento vertical para baixo. Agora, qualquer valor superior ou igual a essa velocidade mínima, ele faz a volta completa. Até aí tudo bem. Embaixo é normal menos peso, em cima é normal mais peso. Pode ser que eu queira uma velocidade mínima, mas pode ser que eu não queira uma velocidade mínima. Se eu não quero uma velocidade mínima, existe uma normal, que não é a mínima, é uma normal que é calculável, né? Se eu souber a velocidade com que ele está passando lá em cima, eu consigo descobrir quanto vale a força normal. E agora eu vou para uma situação mais delicadinha ainda. Então, ponto B lá em cima, vou pegar um motociclista e a sua moto esférica. Como eu pus lá no negócio do lado esquerdo, aqui eu vou pôr do lado direito, ó. Quando o motociclista estava passando por aqui, que forças existem quando o motociclista passa por aqui? Não, você não importa a posição que o motociclista está. Só tem duas forças atuando, tá certo? Peso e normal. O problema é como eu desenho essas forças. Nessa situação, tanto faz lá em cima, lá embaixo, em qualquer posição da lateral, só tem o peso e a normal. Não tem mais nenhuma. E nessa situação que ele está aí na lateral, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o peso na vertical para baixo, o mesmo peso que eu tinha antes. A normal é sempre perpendicular à superfície, então aqui vai estar minha força normal, perpendicular à superfície. E aí eu sei que normal e peso juntos são ortogonais. E quando eu for somar esses dois vetores, pela regra do paralelogramo, a força resultante não aponta para o centro. E se a força resultante não aponta para o centro, isso já significa para nós que a força resultante não é centrípeta. E, novamente, eu caio na seguinte situação. Vou pôr aqui, ó, ponto C. A força resultante, ao quadrado, ela vai ser a normal ao quadrado, mais o peso ao quadrado. O peso nós sabemos calcular. É massa vezes a aceleração da gravidade. A normal nós também sabemos calcular.
ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. E por que é normal aí a massa vezes a aceleração centrípeta? Porque ela é a única força que aponta para o centro. Então, ela vai ter o seu cálculo feito desta maneira que eu acabei de colocar. Pessoal, eu vou fazer um intervalinho com vocês, mas assim que eu acabar essa situação aí do ciclista, tá? Do motociclista. Aí eu faço um intervalinho com vocês de 15 minutinhos, para vocês respirarem um pouco. São várias situações que eu vou pôr de força centrípeta. Acho que a última vai ser o pêndulo cônico, tá? Vou pegar uma situação aqui, ó. Oba! Tá aqui o meu motociclista, descendo aí, né? Esse globo. Tá girando aí no sentido anti-horário, isso. Forças na situação, só tem duas. Peso na vertical para baixo. Normal, apontando sempre para o centro. E nesse caso, se eu for somar normal com o peso, com certeza a resultante não é centrípeta. Então, o que a gente faz nessa situação? Desenha lá onde está normal um eixo Y. Vamos desenhar aqui, ó, ortogonal, um eixo X. E vamos decompor a força peso em uma componente PY e em uma componente PX. Eu vou ter uma força resultante na direção Y, que me interessa, né? Ela vai ser a normal menos a componente PY. Aí eu vou ter um ângulo aqui em cima, ó. O ângulo aparece aqui na minha figura, olha lá o ângulo. Então, a componente PY, ela é o P vezes o cosseno desse ângulo. E a componente PX, o P vezes o seno deste ângulo. Parecido com a situação da pedrinha amarrada na cordinha, girando na vertical. Bem parecido, tá? Mas não é a mesma situação. Ali eu tinha força de tração e aqui eu tenho força normal. Ok? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem isso para poder ir para uma próxima situação. Eu quero agora um pêndulo cônico. Eu vou falar de rotor ainda para vocês, além do pêndulo cônico. Centrífugas. É um assunto bacana. Mas vamos aí para o pêndulo cônico. Quando eu coloquei para girar, eu poderia dizer que era um pêndulo também, né? Mas como eu estava dando a volta completa, pêndulo é quando fica só oscilando na parte de baixo da minha circunferência. Pessoal, tudo bem eu subir aqui a tela? Se precisar, eu volto. Ok? Se precisar, eu vou voltar. Eu vou desenhar aqui um pêndulo cônico, e aí eu vou dar um intervalinho para vocês e volto para falar do pêndulo cônico. Ok? Então, vamos a essa situação. Deixa eu só pensar aqui como é que eu vou fazer esse desenho para vocês não ficar tão estranho, né? Imaginem vocês que é uma cordinha com uma bolinha
vou dizer que esse pêndulo tem um comprimento L. Ele vai girar numa altura H, com um ângulo aqui, ó, θ, mas ele gira fazendo uma circunferência aqui embaixo, ó. E belezura. Olha que bonitinho. Então, é algo que gira. Vamos pôr aqui um tracinho para a gente saber a altura que ele está girando. Ele está girando aqui embaixo, para variar no sentido anti-horário, né? Pessoal, deixa eu pôr acento aqui no cônico. Façam esse desenho no caderno de vocês. São 4h15, a gente volta às 4h30, tá certo? Voltamos às 4h30 e ficamos até às 5h25. Eu vou interromper a gravação e eu já volto a compartilhar a tela.